Você falou uma coisa, se você que é inexperiente, que não conhece sobre aquecimento solar de água, você falou uma coisa aí, de cara você já bateu o olho, você já viu assim, olha, esse equipamento que está aí na sua direita já tem aí uma sustentação diferente do outro. Você consegue ver esse arame aqui, ó, no equipamento? Esse arame segurando o equipamento? Isso aí está ligado diretamente à qualidade do produto, diretamente ao perfil da empresa. Você vê a cara da empresa quando você conhece o dono da empresa. Uma das coisas que a gente desenvolveu nesse processo de fabricação e que foi um fator muito importante para que o produto. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambec, então você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Bem-vindo ao projeto Sambec Todo Dia. Esta é uma série de lives onde nós vamos mostrar maneiras de como você vai reduzir pela metade o valor da sua conta de luz. Eu sou a Lilian Franca, eu estou aqui com o Sávio Franca e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema, deixa eu só ver aqui, se acha que encontrou um bom preço é porque não viu isso. Então, a ideia aqui é falar sobre os três fatores mais importantes para a composição do preço de um produto: fabricação, instalação e assistência técnica. Tudo bem, Sávio? Maravilha, Lilia! Ótimo estar novamente aqui ao vivo. Estamos ao vivo aqui, deixa eu pegar meu microfone, que já até esqueci dele. Então, bem-vindo a todos aí, nosso projeto Sambec, mais um dia aqui de live. Lídia, tudo bem com você, Lídia? Tudo bem, ótimo, graças a Deus. Que maravilha. Vamos começar aqui então? Vamos lá? Vamos. Vai lá, o que você tem de Olha, pergunta para nós hoje aqui? sim, claro. As perguntas hoje, a primeira pergunta. Por que você acha um produto ou serviço aparentemente igual é mais barato que o outro? Ótima pergunta. Por que que um produto que a gente acha que é mais ou menos igual, tende a ser, pode ser mais barato do que o outro, e isso é comum a gente encontrar no mercado, de uma forma geral, né? Isso é comum. A gente vê ofertas, pessoas falando, nossa, esse produto aqui eu vou aproveitar a chance que ele está com preço irresistível, ou com preço mais barato. E tem horas que o preço nem é tanto mais barato e a gente é pego pela vontade de comprar alguma coisa mais barata do que a outra. E então, assim, a gente pega de surpresa no final das contas quando a gente não tem um produto com a satisfação que a gente vai precisar, que a gente busca. Ou ele durou menos, ou ele quebrou, ou ele desgastou rápido, ou ele deu muita manutenção, ou qualquer coisa nesse sentido. E hoje nós vamos falar sobre essas questões aí, essencialmente com relação à energia solar térmica, com o aquecimento solar de água. E o aquecedor solar de água também não é diferente disso. Então, quando a gente fala em produto, eu não posso deixar aqui de lembrar do aquecimento solar, que é o que a gente vem falando todos os dias aqui. Por que que um aquecedor solar, ele aparentemente igual ao outro, muito parecido, ele é mais barato do que o outro? Por que que ele tem um preço menor? E a gente vai falar aí das questões de fabricação, instalação e manutenção, que é os itens principais que fazem, eu já falei em outra live aí, que fazem a diferença de um preço de um produto, baseado aí na revenda do produto, seja na comercialização, enfim, na fabricação, etc. Então, é, inclusive, eu tive, antes de fazer essa live, Lídia, eu fui pesquisando na internet sobre algumas coisas, sobre como que as empresas vêm falando o que é um produto de qualidade, né? O que é um produto diferente hoje
o que, que as pessoas pregam com o que tem no mercado. E aí eu fui verificando que tem algumas empresas que elas não sabem o que elas falam. Elas não sabem, elas falam simplesmente para poder tentar ganhar o cliente. Mas eu acho que é muito estranho a gente ver essas coisas, porque foge um pouco da identidade das pessoas, do que realmente elas estão querendo dizer. Elas dizem aquilo apenas pela venda. Eu pego hoje um site que eu estava olhando, eles fizeram aí uns mitos e verdades que eu, assim, discordei de muita coisa que o pessoal foi falando lá, porque eles foram falando determinadas coisas que não tem lógica, assim, em relação ao produto, ao aquecimento solar de água. E aí, se eu não estou aqui para falar mal de ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para poder a gente mostrar aqui de uma forma para as pessoas o que elas podem ter de melhor no mercado, o que elas podem conseguir de melhor no mercado. E um aquecedor solar, ele pode ter alguma coisa de diferença, dependendo, o preço pode ser dependendo de alguns fatores como esses que a gente falou, que é a fabricação, a instalação e a manutenção. Eu até fiz um levantamento aqui, para quem que está no nosso YouTube e no nosso Facebook consegue ver. Quem está aqui no Instagram não consegue ver, não, mas se você quiser dar uma espiada lá no Facebook, você consegue ver o que eu vou te mostrar aqui agora, né? Eu vou colocar aqui na minha tela como é que fala? Uma parte aqui de uma instalação, né? Na verdade, é um produto e 2 produtos instalados, e a gente pode ver aqui os 2 produtos que parecem ser iguais, né? Você consegue ver aí, Lilia? Pois, ela não tenta um mute aqui, não conseguiu ouvir, mas os 2 produtos parecem ser iguais, mas eles não são iguais, eles são diferentes um do outro, eles são de fabricantes diferentes, né? Aqui não está aqui eu dizer se é um produto brasileiro ou fabricado na China, isso aqui não importa para a gente, não. O que eu estou querendo te mostrar aqui é que esses 2 produtos, eles são, a gente olha para eles assim, parece ter a mesma quantidade de tubo, né? Parece ter a mesma quantidade, assim, o tamanho do reservatório parece ser o mesmo. Então, assim, esses são 2 equipamentos acoplados a vácuo. E eles são feitos, fabricados de um processo industrial aí que, no caso, você não, olhando assim, você não sabe onde que eles foram fabricados. Um produto pode ser fabricado no Brasil, pode ser fabricado na China. No Brasil, hoje já existem produtos, igual no caso da Brasolar aqui, a gente consegue fabricar na Brasolar produtos já com a tecnologia que veio de fora, que a gente conseguiu trazer a fábrica da China para o Brasil. Isso foi lá em 2014 que a gente conseguiu fazer isso. Mas voltando aqui na questão do produto, se você olhar esses 2 equipamentos aqui, você consegue ver, Lilian, uma diferença de produto e de serviço aí? Você consegue ver? Sim. O que você acha que está diferente dessas 2 fotos aí que você viu? Você acha? Vou até colocar de novo aqui. O que você acha que está diferente aí, nesses 2 produtos? Olha, dos 2 produtos tem a parte que sustenta as placas, né? Que eu vejo a diferença. E na parte também superior do reservatório tem um acessório diferente também em posições diferentes. E da direita tem mais conexões de tubulação. Acho que, não sei se eu falei certo, correto. Sim, mas você falou uma coisa, se você que é inexperiente, que não conhece sobre aquecimento solar de água, você falou uma coisa aí, de cara você já bateu o olho, você já viu assim, olha, esse equipamento que está aí na sua direita já tem aí uma sustentação diferente do outro. O que você consegue ver assim de meio que, eu posso dizer de amador nesse outro aqui? Eu acho que eu posso dizer amadorismo, né? Eu acho que a gente pode... De amador? A live do Instagram, ela tá dando uma desconectada aqui, mas a gente pode tentar continuar aqui pelo nosso... Desconectou? Não, voltou. Pode falar. A forma com que está também instalado, pelo que eu vejo... Só um minutinho, deixa eu só localizar aqui, só um instantinho. Você consegue ver... Você consegue ver esse arame aqui, ó, no equipamento? Esse arame segurando o equipamento? Isso que eu ia falar, eu não consegui
Eu não consegui enxergar onde que está apoiado o aquecedor, qual que é a segurança que ele vai ter nessa instalação, entendeu? No outro já tem uma segurança maior. Então, de novo, não estou aqui para poder a gente falar de marca, nem A nem B. Inclusive, esse produto aí, nem estou vendo qual que é a marca que é, né? Mas eu estou tentando te mostrar aí é o seguinte, o que você me perguntou no início, né? A pergunta foi, o que tem a ver a parte o que muda de preço? O que foi que você a primeira pergunta? Deixa eu... A primeira pergunta, por que você acha um produto ou serviço aparentemente igual é mais barato que o outro? Os dois são iguais, só que um é mais barato que o outro. Esses produtos que a gente mostrou aí, eles são aparentemente iguais, mas não são iguais. Eles não têm a fábrica não é a mesma. Se o produto não tem uma fabricação que é a mesma em relação ao outro, se o produto ele tem uma fabricação tem uma fábrica diferente da outra, a fábrica ela tem equipamentos diferentes, tem processos industriais diferentes, tem projetos de produtos diferentes, né? E uma coisa mais importante numa fábrica ou em qualquer tipo de empresa, tem lideranças e diretores ou donos de empresas diferentes, tá? Então, quando o dono da empresa, o diretor, quem comanda a empresa, e aí você vai ver algo relacionado à questão de visão, missão, isso aí está ligado diretamente à qualidade do produto, diretamente ao perfil da empresa. E você vê a cara do dono, você vê a cara da empresa quando você conhece o dono da empresa. É muito incrível isso, é muito engraçado. E você pode olhar, às vezes, algumas questões que, assim, ninguém é perfeito, ninguém faz as coisas, muito menos por querer errar. Mas se a gente olhar desde o processo de fabricação, e eu vou mostrar mais adiante em relação a essa questão do processo de fabricação, a gente vê por que um produto ele pode ser mais barato do que o outro. Né? Vou mostrar aqui, continuar mostrando aqui esse slide aqui para a gente poder ver mais um pouco. A gente tem aqui, por exemplo, esse equipamento que estava lá na mesma foto, né, que a gente mostrou aqui. A gente está mostrando aqui a parte do reservatório, né, que eu estou abrindo aqui a foto para as pessoas verem como é que é. Então, quem está no YouTube e no Facebook consegue ver com a gente lá. Mas você consegue ver lá a parte de isolamento térmico, essa parte amarela, né, que é de poliuretano expandido. Você vê aqui o desenho, onde que tem as borrachas de vedação, essa parte de saída e entrada de água. Esse aqui é um reservatório de água acoplado, né, conforme você vê nessa foto. E aí você vê aqui desenhos das conexões, das chapas, tudo isso aí mostrando o que é um projeto do produto. Mas se você simplesmente vê esse projeto do produto aqui, não dá para você também falar muito o que é. Você não vai entender muita coisa se você não conhecer tecnicamente falando. Uma das coisas que a gente desenvolveu nesse processo de fabricação e que foi um fator muito importante para que o produto nosso pudesse ter um diferencial de produto de mercado foi as saídas e entradas de água. A gente pode ver aqui que todas as saídas e entradas de água são nas laterais do equipamento. Por que isso? Porque o cilindro do tanque, o cilindro, aquela parte que é fora as laterais, eles tendem a ser, a parte de cilíndrica tende a ser menos resistente do que as tampas, que é a parte lateral. Então a gente identificou assim, não, é importante a gente pensar aqui em trazer um equipamento melhor que possa ter uma durabilidade maior. E quando você vê aquela foto lá, a primeira, você olha assim, não, ele parece ser igual ao outro. Mas aí com todo esse desenvolvimento de projeto, onde se identificou questões aí que podem variar a questão da mudança, pode variar a questão da durabilidade do produto, da melhoria do produto, isso gera um custo maior, gera um desenvolvimento de tecnologia, gera toda uma questão logística para poder chegar a um produto e falar assim, esse produto aqui tem que ser melhor do que o outro. E não é só isso, não. Eu posso colocar aqui mais assuntos aqui, quando eu falei na parte de fabricação, eu vou citar para você aqui, que eu vou deixar ampliada aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, aqui uma chapa de aço inox, que você pode ver aqui, ó. É uma chapa, já mostrei isso em outros casos, mas é um pedacinho de chapa que tem uma espessura específica para a parte interna do equipamento, que você pode colocar ela com espessura A ou B, ou pode colocar com a característica técnica também diferente em termos de propriedades físico-químicas, né, que a gente também não vai entrar nesse processo industrial aqui, de parte de questões físicas e químicas, mas essa pode ser uma chapa que ela pode fazer com que o equipamento dure mais ou menos,
E isso depende do processo industrial, depende principalmente da responsabilidade do fabricante, como é que ele vai colocar isso. Né? Aqui a gente tem uma chapa de aço também, uma chapa de aço externo, e aí muitas pessoas chegam e falam assim para a gente, Sávio, eu tenho um aço inox para colocar na parte de fora do equipamento, esse equipamento ele é todo em aço inox, né? E aí coloca aquilo na cabeça do cliente, o cliente fala assim, nossa, eu tenho aço inox externo, e às vezes o cliente não sabe nem que tipo de aço inox que tem tipos de aço inox diferentes. E tem mais ainda, às vezes não adianta nada o aço inox ser bom, e ser externo, o aço inox ser externo lá, se você não tem uma proteção para que esse aço ele não entre água, para que ele não tenha um impacto diferente, toda uma logística disso. E aí, se o aço interno ele se romper por uma questão da tubulação, se o suspiro ele for com a bitola menor, se ter toda uma logística aí dessa questão de fabricação que prejudique a respiração do equipamento, tudo isso é fator com que vai fazer com que o equipamento tenha durabilidade menor. E aí não adianta nada ter um aço inox bonitinho lá, brilhando na parte externa. Isso aí não muda nada. Então, assim, essa é uma parte aí que as pessoas precisam estar de olho para poder entender que não é necessariamente às vezes o tipo de aço externo que vai dar um melhor equipamento, não é aí, às vezes um aço inox, que pode ser um aço inox de 316, que muita gente fala assim, meu aço é 316 e meu aço é 304. Não é só isso também, porque às vezes, depende da sua água, se a sua água tiver aí, for tratada, um aço inox 304 vai durar muito bem, então a gente está falando aqui de processo industrial com um pouquinho mais de técnica, mas eu queria que as pessoas pelo menos entendessem que existe essa parte produtiva, a questão da borrachinha, da vedação, inclusive essa aqui é uma borrachinha que eu te mostrei naquele desenho lá, que a gente pode ver aqui nesse desenho aqui, ó, é a parte que a gente pode ver aqui onde faz a parte de vedação do equipamento. E aí tem tipos de borrachinhas diferentes, qualidades de borrachinhas diferentes também. O tubo de vácuo, que é a parte do tubo aqui em si, tem tipos de até espessura do tubo de vácuo, se ele é mais pesado, se ele é mais leve, se ele quebra com mais facilidade ou não, tudo isso tem diferenças de equipamentos. Se ele é mais eficiente ou não, tudo isso vai fazer com que o equipamento ele tenha durabilidade menor ou maior, ou ele seja mais frágil ou não. Então, isso vai fazer com que o equipamento seja mais barato ou mais caro. Aí nós falamos lá na questão eu falei até de amadorismo, né? Na parte de instalação. Se tem um cara que sobe lá, que coloca um material específico, se coloca arame na instalação para fixar um aquecedor, qual que é a chance que tem desse equipamento durar menos e ter um problema futuro? É muito maior a chance. Então, se você olhar a parte de serviço também, o que vai determinar também é o serviço de instalação, que às vezes ele tem aí ou não uma questão técnica melhor ou não, tá? Aqui, mais adiante, eu estou mostrando aqui um equipamento, né? Vou até colocar em tela inteira aqui para o pessoal ver melhor. Esse equipamento aqui, ele é um reservatório de água, que eu fiz questão de mostrar aqui, é um reservatório que ele foi tirado do cliente porque ele danificou. É um caso de um equipamento específico que a gente tirou do mercado, que a gente pegou para poder retirar, já danificado. E você vê aqui que é um reservatório que está todo amassado, na parte de cima especialmente, por algum motivo. Pode ser, por exemplo, que tem uma entrada e saída de ar insuficiente. Pode ser que ele, em algum momento, naquela parte, né, que eu vou até mostrar aqui na outra foto em seguida, né? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vê a parte interna dele, bem dentro dele. A gente vê aqui uma parte de uma entrada de água, né? Que seria de um tanque auxiliar, que possivelmente pode ser que essa entrada de ar ela estava pequena, ela não supriu a entrada de água do equipamento, e aí deu um problema no equipamento. Pode ter sido aí outras questões também, às vezes a pessoa, na hora de fabricação, não verifica com tanto detalhe essas questões aqui, aí você tem um equipamento que tem uma fragilidade maior no tanque, como eu falei para você. Então, tudo isso podem ser fatores que vão fazer com que o equipamento dure mais ou dure menos. Então, assim, a gente tem esses detalhes que são importantes, que eu queria falar já de cara, que a instalação, a parte de manutenção, né, que eu vou falar em seguida, né? Mas a parte de fabricação, de instalação e, por último, a manutenção são elementos fundamentais para ter um produto mais barato ou um produto mais caro, no caso, para o cliente. Então, assim, e às vezes R$ 200 de diferença, R$ 400 de diferença, às vezes o cliente fala assim, poxa, eu vou para o mais barato.
e não olha essas questões. E eu até coloquei no nossa headline lá no início, né, que às vezes o cliente precisa de rezar para poder para poder ter a sorte lá de poder acreditar que esse produto vai durar bem, porque ele não conhece. E ele, às vezes, não procura entender essas questões de fabricação, de instalação e de manutenção, de assistência técnica. Depois que o produto é vendido, quem é que vai dar essa manutenção? Quem vai dar assistência técnica? E se uma peça faltar? E se estragar uma peça e não tiver na garantia ainda, ou se não tiver? Como é que vai ser depois? Normalmente as empresas dão uma garantia aí, uma média de 3 anos de mercado, aproximadamente. Aí você vai e aí tem aí, depois que passa a garantia, uma peça deu um problema, como é que vai fazer? Assistência técnica. E não só os equipamentos, assim, tem até umas perguntas lá que eu vi hoje, em questão de mito ou verdade, e a pessoa responde sobre questões de produto fabricado na China. É um problema? Não, não é um problema. Existem produtos que sejam fabricados no Brasil, na China, produtos de uma boa expectativa de durabilidade ou não, né? Que duram mais ou não. Até usa-se um termo muito qualidade, usa um termo muito assim de certificação de metro. E eu vou falar para você a verdade, não sei se todo mundo conhece o que é certificação de metro. Eu não sei. Você sabe para que serve a certificação de metro, Lídia? Você consegue falar um pouco sobre isso? Peraí, deixa eu só colocar o microfone aqui, peraí, que pode falar. Olha, eu não sei falar muito bem sobre o Inmetro, mas eu sei que ele avalia, né, faz uma análise se a empresa está apta, né, a manter, né, e sugerir o produto para o consumidor. Então, assim, não sei se eu estou correta, né, de falar assim ao certo o que o Inmetro é responsável, ao certo eu não sei, mas eu sei que ele um órgão que fiscaliza, né, de Uhum. fiscalização das empresas. Sim, fiscalização das empresas. E aí você acha que o Inmetro é um órgão de qualidade? Aí você, essa pergunta eu não sei responder. Se Não, é de mas qualidade, você acha que assim, sim? ele tem suas responsabilidades e ele é bem visto. Ele se não, tipo assim, se a empresa não tiver, né, uma avaliação do Inmetro, ela não é bem vista no mercado, pelo que eu acredito. Sim, boa. E você está falando isso aí principalmente como consumidora, e você não entende os meios do processo do que é o Não, Inmetro, né? Não entende. E não, aí nunca cheguei. a gente pode voltar aí sobre essa questão de certificação de metro e falar para o pessoal que certificação de metro, ele um selo do Inmetro é um selo de segurança e não necessariamente de qualidade, tá? De segurança. O que é segurança? O que é qualidade? Ainda mais que qualidade, gente. Qualidade é um termo tão difícil da gente definir, porque, como eu falei outro dia, qualidade para uma empresa X, qualidade às vezes para você que quer um carro, não sei qual que é o carro que você tem, ou né, que vocês têm aí, ou que vocês pretendem ter, mas assim, qualidade para mim é eu poder chegar onde que eu quero com aquilo da minha expectativa. Às vezes tem gente que o Fusca é uma qualidade para ele porque chega no mesmo lugar que que posso dizer uma Ferrari, porque o cara fala assim, não importa eu chegar onde que eu quero. Tendo roda, tendo volante, não importa o resto, né? Então assim, o que importa da qualidade, muitas vezes as pessoas confundem, é que a qualidade ela tem um sentido muito amplo, muito, né? E primeiro que o Inmetro não é certificação de qualidade. Ele é certificação, ele é um órgão que, principalmente, ele olha a questão de segurança de equipamentos. Se vai dar choque, se vai ser ruim para a criança, se vai estourar em cima da casa do cliente, qualquer coisa assim, ele vai olhando. Ajuda a certificação de metro? Ajuda. Não estou desmerecendo o Inmetro, não. É um órgão que é importante para o sistema brasileiro aí dar um apoio aí ao consumidor. Mas as pessoas confundem. E hoje eu estava vendo assim as coisas que dá agonia da gente ver no site das empresas dizendo, falando tanta coisa boa de Metro, tanta coisa assim que, nossa, o meu produto aqui é bom porque é certificado pelo Inmetro, porque tem o selo, porque tem isso. Gente, certificado de Inmetro não quer dizer nada de qualidade. Por quê? Vou te falar por quê. Porque se você coloca uma chapa dessa aqui, ó, coloca uma chapa dessa aqui de 0,1 milímetro
e você coloca a chapa de 0,4, 0,5 ou 1 milímetro, o Inmetro simplesmente vai falar para você, ó, qual que é a chapa, qual que é a descrição técnica. Na verdade, quem faz isso não é necessariamente o órgão do Inmetro, ele coloca empresas que chama OCPs, que é Organismos Certificadores de Produtos, né, para poder fazer essas validações. O Inmetro dificilmente vai numa fábrica poder atestar um produto. Eles colocam uma empresa para poder fazer isso. Eles certificam a empresa, ou seja, eles autorizam, a gente fala acreditar. Eles acreditam uma empresa para poder fazer esse tipo de coisa. E aí, se você resolve colocar uma chapa A, B ou C lá no produto, coloca a descrição técnica do equipamento lá, lá no certificado ou em si. E se outra empresa, ou se você resolve fazer um produto diferente daquele, para o Inmetro pouco importa se deu aquela pressão específica que foi aquela que você prometeu. Ou seja, é aquilo que você promete. Você prometeu aquilo, tá aquilo lá, ele promete, faz teste de estanqueidade, tá certo, tem assim, ajuda e tal, mas, gente, o Inmetro não vai te fazer um produto bom para poder fazer com que você esteja aí resguardado de muitas coisas aí que não adianta, não vai te salvar aí de um equipamento que vai durar pouco, tá? Então, isso aí é importante a gente dizer, e as pessoas que estão aí com a gente, elas devem ficar atentas a isso, tá? Então, eu queria só deixar claro isso e a gente seguir para outra pergunta, Lídia. Acho que falei pra caramba, né? Já tem um tempão que eu tô falando só uma pergunta só. Então, a próxima pergunta, Sávio, você tem exemplo prático disso que você acabou de me dizer? Um exemplo na prática mesmo? Era para eu ter colocado esse exemplo, vou ter que colocar no computador que está um pouco distante aqui. Era para eu ter falado desse exemplo agora, né? Acho que minha pergunta foi essa, né? Quando eu falei desses dois equipamentos aqui, que eu coloquei dois equipamentos praticamente iguais, parecem muito um com o outro, são muito semelhantes, mas são de fabricantes diferentes, são de instaladores diferentes, e empresas diferentes dão assistência técnica, ou pessoas diferentes dão assistência técnica nesses equipamentos. Então, isso é um caso prático que eu queria colocar aqui, para as pessoas verem que não é aparentemente aquilo que você está acostumado a ver, aquilo que você acha que é. Né? Você pegar um carro parecido com o outro, não quer dizer que eles têm fazem o mesmo sentido, eles têm a mesma qualidade, então, assim, ou a mesma perspectiva de durabilidade, porque, igual eu falei, qualidade é uma coisa muito ampla para uma coisa muito subjetiva, e a gente quer tornar as coisas aqui mais objetivas para a gente poder mostrar mais qual que é o caminho para as pessoas conseguirem fazer a melhor escolha. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas aqui. Mas continua com as perguntas, por favor. Peraí, que eu não coloquei seu áudio, não. Vai de novo aí. Pode ir. Qual é o item mais sensível em um aquecedor solar em relação ao preço e à sua durabilidade? O item mais sensível, né, que a gente já até mostrou aí pro aquecedor solar, é o reservatório de água, o reservatório térmico, que é aquele que eu mostrei lá anteriormente. É o reservatório que, se ele danificar, se ele quebrar, se ele furar, se ele corroer, ele vai ter um problema sério e você vai perder 50% do seu equipamento ou mais. E você tem um custo de quase ou mais em relação a ter que trocar ele. O coletor solar, ele vai continuar lá funcionando? Vai. Mas você precisa de trocar todo o reservatório. Isso pode ser um custo que, dependendo do tempo que você tiver, talvez não seja interessante. Esse equipamento que eu mostrei aqui, nessa foto aqui, ó, ele tem teve na época quando a gente trocou ele, na faixa de 6 anos de duração. Né? Ele já até tinha vencido a garantia, teve uma durabilidade que foi interessante no quesito econômico, porque se pagou 2 ou 3 vezes, né, para o cliente, mas às vezes pela expectativa do cliente não era aquilo que eu queria. Às vezes eu queria aí que o equipamento durasse 10 anos. E aí ele teve qualidade? Não, ele não teve qualidade, porque ele durou 6 anos, ele não teve uma expectativa atendida. E aí o ideal é que, se a gente pensasse no equipamento, pelo menos 10 anos, eu penso assim, eu penso dessa forma. O equipamento tem que durar ao menos aí uns 10 anos na vida útil, né? Então, o reservatório, ele é o item principal nessa situação aí. Se não tem um reservatório de boa precedência, se não tem uma fábrica que seja pertinente com relação ao engenho do produto, a essa parte de
de processo, eu falo muito quando a pessoa fala muito em modelo de projeto de produto, né? Projeto que é aquelas partes de entrada e de saída que eu mostrei naquela parte da foto lá que eu mostrei, tá? Então, o reservatório, ele pode sim dar um problema, e principalmente se não for aí com a fabricação bem criteriosa, e também, igual assim, a parte de instalação, aí que a gente chama atenção aqui na parte de instalação, que é o seguinte, se você não adianta nada ter um equipamento, um reservatório bem confeccionado, bem feito, se não tem uma boa instalação. E aí a gente vai ter problemas sérios que podem te dar sérias dores de cabeça aí, porque você simplesmente escolheu um profissional ruim, uma pessoa que não fez uma instalação adequada. E ele pode até explodir no reservatório, só por conta de que não foi feita uma instalação de forma adequada. Então, assim, poderia dizer que o segundo item mais sensível é a parte de serviço, mas do produto em si, o equipamento, o reservatório é o mais sensível. Beleza. Quais os fatores que mais comprometem uma instalação a nível confiável de um aquecedor solar? Fatores que comprometem a instalação. Por exemplo, se a pessoa não colocou o reservatório voltado para o norte, né? Eu até falei isso ontem aí, que foi uma coisa que tem pessoas que não dão valor para isso, mas eu mostrei até a foto de um globo terrestre, né? O equipamento ele tem que ser virado para o norte. Tem gente que coloca até para o sul. E o sul é a pior condição que tem de você colocar um equipamento com inclinação. E aí a parte de colocagem dele para o norte é muito importante. A parte de interligação entre coletor solar e reservatório, a parte de saída de água, que você não pode deixar uma tubulação em que ela vai criar barrigas, que ela vai criar bolha de ar, e no futuro você ter falta de água, você ter ar na tubulação. São coisas fundamentais. O suspiro eu diria que seja a parte mais importante em termos de segurança. Porque se não tiver um bom dimensionamento do suspiro, uma boa colocação, você pode, inclusive, estourar o reservatório, como eu falei agora há pouco. Então, às vezes as pessoas até falam assim, não, eu vou colocar o suspiro para poder o excesso de água, porque o equipamento ele respira. Ele tem a água ela ferve, então ela vai ter que sair alguma pressão ali no suspiro. Por isso que existe o suspiro. É igual a panela de pressão. Você tem que ter aquela saidinha em cima lá para poder aguentar a pressão do equipamento. Então, assim, quando você faz aí uma instalação, você pensa no suspiro bem feito. Na hora de você colocar um desvio hidráulico, você tem que evitar que às vezes não fique aquela saída de água, então você tem que deixar a saída de ar suficiente para que ele tenha boa respiração. Tudo isso são questões que são importantes. Aí a parte de impermeabilização do telhado. Se você tiver uma impermeabilização ruim, não tiver atenção aí na capa da telha, porque se você colocar um suporte na bica da telha, vai dar vazamento, porque não tem como você impermeabilizar de forma adequada na bica da telha. São coisas que são essenciais para a instalação. E aí você pega um instalador que tem um pouquinho de displicência, acabou com seu sossego. Você perde aí uma noite, perde vários dias e perde uma vida por conta de uma vida assim, fica chateado para a vida toda por causa de um profissional que você não contratou de forma adequada. Tá certo. Qual a relação do preço de um aquecedor solar com a assistência técnica e a garantia? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu até falei outro dia numa live aí que alguns instaladores parecem estar matando cachorro a grito, né? O que é esse matando cachorro a grito tocando em miúdos aí? É que ele está desesperado, ele está doido para poder vender. Ele quer vender de qualquer forma, ele se torna um representante ou um microempreendedor individual aí, começa a comprar de empresas fabricantes, e essas empresas fabricantes elas são iludidas aí por uma vontade também de vender e tudo mais, e aí vende para esse profissional, ele vai, revende para o consumidor final a preço de banana, praticamente não coloca uma margem em cima disso, aí daqui a pouco vai transformar-se de microempreendedor para o Simples Nacional de forma automática, porque ele não tem controle de entrada e saída de estoque, não tem controle de nada, e aí começa a se complicar também com a questão fiscal, e passa um pouquinho, ele está falindo, ele não aguenta ficar no mercado. Aí sobra uma instalação que às vezes é mal feita, que pode acontecer isso também, que aí sobra também para o próprio fabricante. Então, essa é uma situação bastante complexa e complicada para quem aí tá com colocando, às vezes, o equipamento que ele comprou, que ele acreditou
na mão de um profissional ruim. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu falei do instalador, não é isso? Eu até esqueci a pergunta, como é que foi mesmo. A pergunta foi: qual a relação do preço de um aquecedor solar com a assistência técnica e a garantia? Mas você respondeu sim. Mas tem tudo, né? Como eu falei, a parte de se você tem um preço da instalação, se você não está disposto a pagar um preço para um profissional bom para poder fazer, faça você mesmo e seja treinado para isso, para que você consiga fazer uma coisa com responsabilidade. E aí, sobe em cima do telhado, se não corra risco com acidente de trabalho, tenha segurança para subir no telhado na hora que você for instalar um equipamento. Então, isso pode até baratear para você, mas toda essa questão de preço aí, a gente vai falar de uma palavra, de uma frase aí que é muito comum. O barato pode sair caro para você. E aquilo que você fez lá no início, que você rezou para poder dar certo, não vai dar certo. Tá? Então, é simplesmente isso. Por que às vezes comprar um produto mais próximo da sua casa, ainda que você pague mais, pode ser mais vantajoso? Isso é uma coisa que às vezes contradiz até, às vezes, tem clientes que pedem para a gente. Outro dia, um cliente pediu para a gente um produto fora de Minas, né, do estado de Minas. E eu falei assim, nós atendemos fora de Minas, mas com todo um cuidado de representação de empresas que estão, de pessoas que estão aí dispostas a poder fazer um trabalho de instalação adequado. Mas se eu for comprar um produto, se eu encontrar um produto que tenha uma linha de análise de qualidade para mim, que eu tenha a linha de durabilidade melhor, que tem toda uma linha de característica melhor de produto, eu vou comprar, se possível, num lugar mais perto, a não ser que eu não encontre mais perto um produto dessa forma. Mas, por que se você comprar o mais perto é melhor para você? Porque se precisar de uma assistência técnica, você vai ter lá uma peça mais perto para poder você arrumar. Se quebra um coletor solar, você pode trocar com mais facilidade. Se o reservatório, mesmo depois da garantia, ele der um problema, tá mais fácil para você resolver a questão de frete e tudo mais. E muitas vezes as empresas em si, elas não dão, não cobrem, a garantia não cobre, por exemplo, questões logísticas. Às vezes na própria garantia dá um problema, você tem que ir lá, como consumidor, pagar essa parte de deslocamento. Porque às vezes a garantia é de 3 meses, tudo bem, mas passou aí normalmente de 3 meses que as empresas elas não elas têm aí uma garantia complementar, que é aquela não obrigatória, mas passa a ser legal se a empresa dá. Ela muitas vezes ela fala assim, ela simplesmente às vezes é política da empresa, ela não vai dar a garantia, ela não vai cobrir o custo do frete ou do transporte. Então, se você tem um equipamento que ele é comprado mais próximo de você, aí já estou falando até mesmo de fabricação de produtos aqui no Brasil. Se a fabricação for na China, é mais complicado. Se a fabricação for aqui no Brasil, é melhor. Então, tudo isso influencia na hora de você pagar mais caro por um produto. E não é pagar mais caro aí R$ 200, não. Eu pagaria num aquecedor solar feliz, pelo menos eu acho que eu pagaria uns 800 ou R$ 1.000 a mais de um produto parecido com o outro, por questões de melhoria de produto, por questão de ter mais segurança. Afinal, estou com o meu dinheiro lá investido. Se eu estou investindo alto, que não é um investimento tão baixo assim, um investimento significativo, que vai ter um retorno, tudo bem, mas quanto mais rápido esse retorno vir, melhor, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente poder falar. Aqui depois a gente vai responder umas perguntas também, mas a gente está aqui finalizando. Tem mais alguma pergunta, Lídia? Não, só essas mesmo. Só essas mesmo, né? Uhum. Pois é. Então, assim, eu falei bastante hoje sobre essa questão, que é uma questão crítica, uma questão muito importante. Eu estou vendo aqui várias perguntas, vamos pegar aqui uma por uma para a gente poder responder, porque eu acho que a gente tem que dar esse feedback para o pessoal, e até agradeço, né? O Eduardo que participou, o Wagner que está aqui também. Eu vou até colocar aqui as perguntas para a gente poder começar a falar sobre elas. O Eduardo falou assim, ó, boa noite, Sávio. No SFV, de fotovoltaica, né, sistema fotovoltaico que deve ser, além da compra do kit, a instalação e a homologação com a RT, tem custo de disponibilidade mensal junto à concessionária. E o sistema de aquecimento, além do kit de instalação? Pois é, importante. Equipamentos pequenos, equipamentos que são menores para o aquecimento solar de água, eles não necessitam de ART. Só equipamentos acima de 1.000 litros aí que é cobrado essa questão da RT. Tá? No caso da fotovoltaica, é obrigatório para homologação na concessionária, não tem jeito de você correr, tá?
Mas para o aquecimento solar, um equipamento mais simples, não precisa de você ficar preocupado em questão de RT, mas precisa de ficar preocupado e ficar atento à questão do instalador, com um instalador que seja bastante responsável, que consiga aí resolver essas questões que eu falei na live, tá? Tem outra pergunta aqui que ele colocou, que mais despesas, né, que pode ter, aí não sei qual é a pergunta dele, assim, em relação a que mais despesas, mas despesas em relação, será que a parte de instalação, a manutenção, eu não entendi, mas vamos lá, na próxima pergunta aqui, ó. Qual o componente, só voltar aqui que eu perdi, peraí. Qual componente responsável pelo aquecimento da água durante a noite? Boa pergunta aí. Pois é, o sol não aquece durante a noite, né? Foi a pergunta do Eduardo. Então a gente pode esquecer do sol. Mas você pode aquecer a água à noite com a resistência elétrica, que é uma opção que a gente chama de backup, como plano B, se caso a água quente acabar. Ou você pode usar o seu próprio chuveiro elétrico. Eu vou até conversar com a Lilian aqui, que ela também já teve uma experiência bem próxima aqui com o aquecimento de água. Como é que você fazia lá na sua casa, Lilian, na casa dos nossos pais lá, quando você morava lá? Peraí, deixa eu desmutar seu microfone de novo aqui. Peraí, que eu esqueço. Rapidinho aqui. Peraí. Olha, então, em relação ao aquecimento à noite, era bem raro acontecer a questão da água esfriar, né, nesse horário. Era bem raro. Só acontecia assim no inverno, quando realmente passava basicamente uma semana sem sol. Então, assim, foi poucas vezes que nós usamos um outro tipo de energia, uma outra energia para esquentar a água mesmo. O que vocês faziam? Fazer a conexão com a energia que a gente tinha em casa, a energia elétrica normal. Sim, tá. E como é que era isso? Qual aparelho que vocês usavam? Qual que era o aparelho? É Quem fazia? Olha, era uma conexão que meu pai fazia, eu não me lembro ao certo. Não tinha um chuveiro elétrico, não? Na casa? Sim, tinha o chuveiro elétrico, só que tirava a conexão do chuveiro elétrico e deixava somente do aquecedor, ou vice-versa. Sim. Então, por exemplo, Entendeu? se faltasse sol e ficasse água do aquecedor fria, vocês ligavam o chuveiro elétrico, é isso? Exatamente. Então, era bem simples. É só ir lá ligar a chave do elétrico e ligar o chuveiro elétrico, não era isso? Exato. Então, pronto. Então, acho que a pergunta está respondida aí. Então, você pode ter aí uma resistência elétrica normal, uma resistência elétrica dentro do próprio Sim. reservatório, ou você pode ter também um chuveiro elétrico de backup na casa, tá? Então, essa é uma situação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, né, do pessoal aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. O Eduardo de novo aqui, ó. Na instalação do sistema de aquecimento solar necessita de RT? Essa pergunta já foi respondida, né? A gente não vai falar de novo. Mas, gente, a participação foi bem legal aqui hoje, tá? Agradeço aí a participação do Eduardo, do Wagner aí que está com a gente, né? Se quiser. E eu quero uma coisa importante aqui, que eu aproveitar e falar com o pessoal ainda que está aqui com a gente. Tem aí na descrição desse link que você entrando aí no início, tem lá um link para você entrar no meu canal de Telegram, né? Você clica e entra no meu canal de Telegram, é um canal onde que eu estendo um pouco mais das conversas aqui nas lives. Eu estou juntando uma galera aí que quer ouvir um pouquinho mais dessas coisas que a gente está falando aqui, resumindo um pouco, assim, colocar de uma forma bem resumida, mas com áudios bem espontâneos, onde que eu não fico ensaiando para poder falar nada, não fico preparando câmera, não fico fazendo esse tipo de coisa. Então, eu vou lá, aperto o botão, é igual um WhatsApp, para quem não tem aí a conexão do Telegram, não tem o aplicativo instalado no seu equipamento, no seu celular, é só lá instalar, porque na hora que você clicar no link, certamente eles vão te pedir para poder instalar o aplicativo. Instala, e é muito simples, para mim eu gosto mais até do Telegram até do que o próprio WhatsApp, por umas questões aí de facilidade, de manuseio, assim, eu gosto mais, tá? Mas é muito parecido com o WhatsApp. Então, quero te convidar para poder entrar no meu canal do Telegram. Na descrição desse vídeo aí, você vai encontrar o link logo de cara para você entrar, tá bom? Então, vou voltando com a Lília aqui. E Lília, obrigado por estar aqui hoje de novo, né? Vou agradecer o pessoal de casa também. Obrigado, pessoal, por estar me assistindo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe lá com seus amigos, dê seus likes aqui. Vou até liberar o pessoal do Instagram aqui também para poder deixar seus comentários, se eles quiserem também fazer suas perguntas, né? Mas assim, eu agradeço
pela participação aqui de coração, tá bom? E no Obrigada, YouTube lá, Sávio. tem o canal lá que você pode se inscrever, tem aquele sininho lá que você pode marcar para ser notificado, tem no Instagram aí, se você seguir a gente, no Facebook também tem lá nossa página. Então, assim, a gente está presente em todos esses canais aí. Hoje nós estamos transmitindo de novo nessas 3 lives. Amanhã, qual é o nosso tema, Lília? Vamos ver qual que é o nosso tema de amanhã? Eu não tô com ele aberto aqui, não. Agora não. Deixa eu abrir para o pessoal aqui para a gente poder falar o tema de amanhã, que a gente já vai falar e amanhã a gente já começa de novo nessa apresentação aqui, tá? Já tô com ele aberto aqui, eu tô com ele aqui, quer ver? Deixa eu só ver aqui, ó. Amanhã, o tema de amanhã vai ser o erro de instalação que vai custar o teto do seu forro de gesso. Essa é a live, é o tema de amanhã. Tá? Então, assim, amanhã a gente vai falar especificamente sobre essa situação, que eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, porque a gente pegou uma situação muito bem parecida com essa aí, eu vou te contar como que a gente resolveu isso, tá bom? E a Lília vai perguntar pra gente, fazer as perguntas também de novo, né, Lília? Isso mesmo, sabe? Então tá bom. Obrigado aí, Lília. Um grande abraço a vocês todos e até breve. Eu vou finalizar aqui, tá bom? Grande abraço. Valeu, até mais. Tchau. Até mais. Tchau.